Ei. A paz, igreja, tudo bem? Amém. Vocês podem se assentar. Não precisa ficar em pé, não. A glória de Deus já é palpável aqui. Quem ainda não sentiu, dá tempo ainda de sentir aquilo que Deus quer fazer. E o Senhor tem uma forma de trabalhar que é muito linda. Eu preparei uma palavra para trazer para vocês. Chegando aqui mediante a tudo que aconteceu. Eu vou trocar. Vou até tirar aqui minha canetinha daqui. O tema dessa noite, né, é curados para curar. E é um tema que tem sido muito usado ultimamente por conta do nível de doenças físicas e mentais que as pessoas têm vivido em suas vidas. E antes da gente começar a ministrar aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero orar rapidinho com você. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Jesus, ainda em Tua presença. Espírito Santo, e nós já estamos, ó Deus, sensíveis, ó Deus, à Tua presença aqui neste lugar, Pai. O Senhor marcou esse dia, Senhor, para que o Senhor encontrasse, ó Deus, com pessoas, com situações aqui nessa noite. E o Senhor escreveu, ó Deus, esse culto no céu, porque o que está acontecendo aqui agora, Pai, já aconteceu no céu. Então, Jesus, eu me coloco, ó Deus, à disposição do Teu agir, do Teu querer. E ordeno agora, ó Deus, aos Teus anjos, ó Pai, que estejam neste lugar, Senhor, destruindo e destronando qualquer impedimento, ó Pai, qualquer distração, ó Deus, dos Teus filhos de ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar e fazer nessa noite, no nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, cada vez mais a gente encontra com pessoas que realmente precisam de cura. Só que há uma questão muito presente nessa questão de curado para curar, é que a maioria das pessoas querem a cura, mas não querem ser canal de cura. E a gente precisa entender que toda a cura que vem a nós, ela precisa nos conduzir a um movimento que o céu faz através das nossas vidas, de ser um testemunho vivo e um canal de cura na vida de alguém. Mas até aí já é uma coisa mais para frente. Mas antes eu preciso dizer aqui nessa noite que tem 2 pontos importantes que muita gente que não está em condições de ajudar pessoas e precisa de ajuda e estão ajudando. Jéssica, tem algo de errado nisso? Na verdade, às vezes as pessoas têm que se colocar na brecha porque quem tem condições não se coloca. Mas você pode sim ser um canal de cura mesmo precisando de cura. Só que a grande questão é que, às vezes, quando essa pessoa assume essa posição de ser um canal de cura na vida de alguém, ela quer se anular. Porque ela acha que ela não pode se desnudar para receber a cura de Deus também, porque ela é um canal de cura e o que vão pensar de mim. Então, o que a gente faz? Eu mesma já fiz isso muitas vezes. A gente vai à igreja, a gente entra na presença de Deus com reservas, com máscaras, que venham tapar e ocultar aquilo que a gente está sentindo de verdade. Tanto homem como mulher aqui nessa noite, se eu fosse perguntar um por um, você já sofreu em alguma área da sua vida, que alguém te machucou, alguma situação te feriu, você ia me dizer que sim. Que nessa área, que naquela outra área. Todo mundo já passou por uma situação que marcou e a pessoa ficou ali ferida ou sentido. Ou até mesmo pessoas que estão passando por muito tempo, por várias situações de enfermidade no seu corpo físico. Todos nós precisamos de cura em alguma área. Eu costumo dizer lá no grupo das mulheres, Despertada Leoa, o seguinte: as pessoas têm mania de achar que uma vez liberto para sempre. Você foi liberto, mas você tem que continuar mantendo a sua libertação. E a cura também é assim. Talvez hoje você pode vir aqui contar um testemunho que você foi curado, por exemplo, de um câncer. Jesus te curou. Agora, você não muda a sua alimentação, não muda o seu jeito de viver, não deixa de ser uma pessoa sedentária, não começa a se alimentar bem para você ver se o câncer não volta ou se não dá em outro lugar. Estou falando mentira aqui? Ah, mas Deus curou. Curou. Mas a doença pode dar em outro lugar porque você foi o quê? Não foi, como eu posso dizer, diligente no cuidado com a sua saúde. E no emocional, no espiritual também acontece desse jeito.
Não é uma vez, Jesus me curou o meu emocional, o meu físico, eu vou relaxar e vou ficar curado o resto da vida, não. O inimigo das nossas almas, ele tenta de qualquer jeito nos parar. Se não for com uma doença física, vai ser com uma doença emocional ou vai ser no campo espiritual. Teve um dia que a gente foi na casa da Tati, não sei quem aqui conhece a Tati Dolores, é uma ministra da palavra, a gente estava lá socializando, e esse homem aqui começou a suar lá. Olhei para ele, porque o Leandro é assim, tá suando, mas tá comendo. Tá suando, mas tá mastigando. Aí eu olhei para ele suando e falei, Leandro, você tá bem? Ele falou assim, tô bem. Falei, suando, eu já sei que é a pressão dele. Quando foi aferir a pressão do homem, já estava o que, amor? 16, 17, por alguma coisa, e ele rindo normalmente. E aí a Tati virou para ele e falou assim, Léo, presta atenção. A gente precisa ficar vivo aqui nessa terra. O inimigo quer capotar a gente. Você vigia, cuida dessa pressão, cuida dessa saúde, que ele quer levar você embora. E a gente falou brincando e tudo, mas é mais pura verdade. O inimigo quer arrumar um jeito de nos parar. E aí, dentro do contexto de curados para curar, talvez você não tenha dimensão da importância que tem isso na sua vida, isso para a igreja, isso para esse bairro, isso para a sua família. Mas quando eu sou curada em alguma área da minha vida, eu tenho autorização para falar um testemunho de que Deus me curou naquela área. Quando eu sou curada no meu emocional, eu tenho autorização para falar que Jesus fez na minha vida. Jéssica, que quando eu não sou curada ainda, eu vou ficar parada? Não, você vai falar que Jesus faz, ainda não chegou o seu tempo. Mas você vai falar que Ele continua fazendo. E se Ele não te curar também, você vai dizer que Ele cura, porque para cada um Deus tem um propósito. E quando a Thalita ela falou sobre a questão das mulheres, eu quero só abrir um parênteses aqui bem rápido. Por que as mulheres elas são acometidas de tantas questões, tantas doenças emocionais e tantas doenças no seu físico? A mulher ela tem um potencial de gerar absurdo, tanto no físico e tanto no espiritual. Uma mulher, quando ela está bem no emocional, uma mulher, quando ela está bem no campo físico, ela atinge lugares que homem algum consegue atingir. Porque a mulher ela tem um poder de comunicação muito maior do que os homens. Eu não estou falando mentira. Enquanto o Leandro e o Rafael conseguem aqui conversar sobre um único assunto, eu e a Thalita, a gente consegue conversar sobre 10. A gente começa falando de uma coisa, a gente no meio está falando sobre outra, no final a gente está falando sobre outra, e no final de tudo a gente volta no primeiro assunto. Então entende por que, mulheres, vocês precisam cada vez mais buscar um lugar seguro no Senhor, buscarem estarem alicerçadas em Deus, cobrindo a saúde de vocês para que o inimigo não as toque. E aos homens eu quero dizer aqui nessa noite uma coisa, às vezes vocês têm a ideia, né, de que vocês precisam ser fortes porque são o sacerdote do lar e escondem as suas dores. Eu e Leandro, a gente passou por um momento turbulento por esses últimos meses, estamos saindo desse lugar de turbulência, e para ele me ver bem, ele segurou muita coisa sozinho. Até que chegou um dia que eu falei para ele assim, meu bem, você tem que falar comigo o que você está sentindo. Porque se ele não fala o que ele está sentindo, uma hora o físico dele vai ser atingido por aquilo que ele está sentindo no emocional. Então, na verdade, é que nós somos seres humanos. Necessitamos de uma intervenção do céu e às vezes até de uma intervenção no campo terreno, de um psicólogo, de uma ajuda, para que nós consigamos viver nessa terra, gente, porque não está fácil não. O inimigo tenta o tempo todo desestruturar a nossa vida. E aí tem gente que já se acostumou a ficar doente. Eu estava estudando essa semana sobre a ação do inimigo na vida das pessoas, e quer ver só uma doença bem disfarçada, que é a pessoa carrancuda. A pessoa que entra no culto, sai no culto com a cara fechada do mesmo jeito, não dá um glória, está sempre amargo, o fogo está caindo, ela está com o mesmo rosto. Isso é doença espiritual. Jesus precisa entrar nessa vida e libertar essa alma. Você não pode estar na casa de Deus com o seu semblante, sabe, fechado. Você pode até chorar de aflição, mas fechado não, isso não tem parte com Deus. Hoje lá entrou no grupo um casal de amigo do Leandro aí, de cubanos, lá no grupo de WhatsApp. E o Leandro estava me contando que lá em Cuba, eles podem fazer culto uma vez na semana, só. Você pensa só, você depender de um dia na semana para você acessar a presença de Deus em comunhão com os irmãos. E aqui a gente pode ir à igreja, ir à consagração, tantos dias, e às vezes a gente negligencia.
E talvez é no momento desse que a cura vai vir sobre a nossa vida, na comunhão, e a gente abre mão. Às vezes a gente espera que um profeta toque, revele, faça. Não, que isso não é importante. Só que a cura na comunhão, a cura na intimidade entre irmãos, a cura é quando eu me relaciono com a Tamara, com a Beth, de forma saudável. A cura quando o irmão Maurílio se relaciona com o Rafael. A cura. E nós precisamos entender que nós necessitamos disso. Não se acostume a estar doente, nem no campo físico e nem no emocional. Não aceite. Você foi chamado para representar a glória de Deus. Você é carta viva do Senhor nessa terra. Carta essa que o mundo lê. E o que o mundo está lendo ao seu respeito e ao meu? Se está aflito, Deus é o lugar que você precisa estar. Está doendo, o Senhor é o lugar que você precisa estar. Está chorando, no Senhor é o lugar que você precisa estar. Não se aparte da fonte que cura. E ouso dizer que quando ela ministrava sobre a vida de vocês, o Senhor também falava ao meu coração que tem gente aqui nessa noite com feridas do passado. E quando a gente tem uma ferida do passado que você não deu acesso para Deus tratar, cuidar e zelar, você vai continuar doente, vai adquirir mais doenças, ainda vai adoecer pessoas. Porque você quer guardar aquilo que você viveu para você. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida que eu não falo muito sobre. Mas quando eu era adolescente, criança mais ou menos, eu sofri abuso sexual. E eu não contei para ninguém que eu tinha passado. Fui contar para o Leandro depois que a gente estava casado. E eu achei que não tinha relevância eu falar sobre aquilo. Eu achei que não tinha relevância eu descortinar aquilo. Só que a gente joga as nossas mazelas e questões num lugar que parece oculto, mas está dentro da gente, martelando, alguém te feriu aqui, alguém causou uma doença em você aqui, alguém te espizinhou aqui. Ah, mas eu já sou adulta, eu já cresci. Ué, a cura é para criança agora? E aí a gente começa a perceber o porquê da sociedade doente. O porquê, às vezes, de você vir à igreja e não alcançar a cura. E uma igreja curada cura pessoas. Famílias curadas curam famílias. Mulheres curadas curam mulheres. Uma coisa é eu falar para o pastor Rafael assim: olha, Jesus pode te curar. Outra coisa é falar para ele assim: olha, Rafael, Jesus te cura porque ele me curou. Jesus faz porque fez em mim. Jesus realiza porque realizou em mim. E como eu disse, troquei a palavra aqui. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 2. Deus tem falado muito comigo nessa palavra durante essa semana. E eu entendo agora por que ele falou: filha, você vai falar sobre isso de novo. Jeremias, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 12. Jeremias, capítulo 2, a partir do 12. Fala assim a palavra de Deus: espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Vou repetir o último. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. A gente vai voltar lá para o capítulo 9, que fala assim: por isso eu faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Quando Deus falou aqui comigo: você vai falar sobre isso, eu falei: Deus, mas eu visitando os irmãos, Jesus, misericórdia. Mas vamos lá.
O contexto aqui desse capítulo 2 de Jeremias está falando sobre a infidelidade de Israel. E eu quero que você fique muito ligado no que eu vou dizer, no que o Espírito Santo tem para falar ao seu coração nessa noite. Não se distraia. A palavra do Senhor veio ao profeta para que ele falasse à nação, de Jacó, para que eles lembrassem da fidelidade e o cuidado de Deus diante de todo o tempo passado. Os versículos que se seguem, o profeta é usado para lembrar o povo da fidelidade de Deus quando o povo era jovem. O profeta é usado para lembrar Israel que o Senhor é santo. Lá no versículo 5, o profeta é usado dizendo assim: diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontram em mim para que me deixem e se afastem de mim. E todo o capítulo vai se desenrolando com o Senhor usando o profeta para fazer questionamento ao povo e dizendo ao povo assim: o que eu fiz para vocês de ruim para que vocês me abandonassem? O que eu causei de mal a vocês, estou aqui conjecturando, para que vocês esquecessem do meu cuidado com vocês? E no 9, esse versículo me marca porque fala assim: por isso eu faço denúncias. E toda vez que a gente pensa em denúncia, a gente pensa em algo violento. Mas o céu tem uma maneira de denunciar, que é linda, que é com amor. Fala assim: Jéssica, hoje eu denuncio, vou ter que te denunciar o porquê que você não consegue acessar a cura. Eu vou ter que denunciar o porquê que você está vivendo essa vibe de tristeza há muito tempo. Vou ter que denunciar. Porque às vezes a gente finge que não vê. E a denúncia, ela revela aquilo que está oculto e escondido, que a gente não percebe. Quando alguém faz uma denúncia, a pessoa que foi denunciada não imaginava que ela ia passar por isso. Então o céu está aqui ao meu favor e ao seu para denunciar aquilo que está causando a nossa, vamos dizer assim, o nosso ser morno em Deus. E os versículos continuam e o profeta vai falando. E lá no 12 ele fala, como eu já li: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, e quando eu li a palavra crime, eu falei: eita, o negócio foi pesado mesmo. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. E aqui eu começo a aplicar rapidamente para a nossa vida aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando eu fui chamada para ministrar aqui sobre esse tema Curadas para Curar, um tema muito comum, que a gente acaba falando muitas vezes em vários lugares, porque, como eu disse, é um tema necessário. Eu perguntava para Deus o que a igreja dele, a começar por mim, precisaria ouvir. E às vezes a gente pergunta para Deus o porquê eu estou passando por isso, porquê eu estou vivendo essa situação, porquê eu estou nessa questão de doença emocional, nessa questão de doença física. Porque de fato às vezes a gente não consegue dar nome àquilo que a gente está sentindo, àquilo que a gente está vivendo. A gente faz coisas tão rápidas e um monte de coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue nem se perceber doente. Quando a gente se percebe doente no físico e no emocional, a coisa já está gritando. Já tem um vazio imenso dentro da gente. Já tem uma lacuna enorme dentro do nosso coração. E quando eu abro essa palavra e vejo o profeta falando ao povo assim: olha, vocês cometeram um crime. Sabe qual foi o crime? Vocês trocaram a fonte de água viva, o manancial, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm água, e vocês estão bebendo dali. Por isso há doença no meio do povo de Deus. Claro que tem as doenças que são para propósito do eterno, mas tem muita coisa que a gente procura. E me aprofundando aqui nessa palavra, quando fala que cavaram as suas próprias cisternas, eu quero que você comece a imaginar comigo uma fonte inesgotável. Todo mundo sabe que a fonte, ela brota a água automaticamente, vai brotando e vai nascendo e vai brotando. Se você já bebeu a água da fonte é fresca. Se você já bebeu a água da fonte, você sabe que a água da fonte, ela é pura e genuína. Se você já bebeu a água da fonte, você sabe que você tira a água e nasce água, tira a água e nasce água, tira a água e nasce água. Oh, Deus! E o povo aqui estava trocando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pelos falsos deuses.
E em muitos momentos o povo, Israel, queria questionar o Senhor o porquê de estarem passando dificuldade, o porquê de estarem passando por situações de aperto. E Deus usa o profeta e fala assim: vocês trocaram a fonte de águas vivas. E não está falando assim, trocou a fonte de água viva e foi procurar uma cisterna pronta. Não, está dizendo assim, vocês cavaram cisternas. Presta atenção numa coisa. Vê se é um ato inteligente trocar algo que nasce naturalmente por algo que você vai ter que fazer esforço para cavar e se destruir. Meu Deus. Ele canta, lava. Trocando algo que está jorrando de graça, sem você fazer esforço, é só ir lá e beber. Sair desse lugar e suar para cavar lugares, cisternas rachadas, que não seguram água. Trocou aquilo que é puro, genuíno, por algo que é artificial. E por que Deus falou comigo sobre essa palavra, dentro do contexto de cura? Porque a gente precisa tomar um posicionamento e parar de beber água de cisterna, gente. Porque a fonte está disponível. E a fonte, ela é simples. E às vezes a gente quer beber da fonte, mas de forma extraordinária, a nossa maneira. Eu quero ir para o culto e quero que Deus fale comigo dessa forma. Eu quero ir à consagração e quero, Deus, que o Senhor faça isso, isso e isso. Quem é o dono da fonte? Ele sabe como derrama e como jorra. Então a única coisa que a gente precisa fazer é ir até a fonte e beber dela. E aí eu comecei a pensar e refletir, meu Deus, o que faz um ser humano querer trocar algo que é puro e genuíno por aquilo que é tão artificial, ainda faz mal à saúde. Até fiz um comentário aqui no cantinho da minha Bíblia, onde eu anotei que ao invés de aproveitar os abundantes rios, Israel estava cavando cisternas que não retinham água, e as águas não eram saudáveis, e ainda estavam cheios de doenças por causa dessa água de cisterna. Porque a água estava suja, porque a cisterna era rachada. Então a água, ao se esparramar, ela se contaminava. E a fonte estava ali disponível. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é carrasco. Ah, a Jéssica não quer beber da fonte, eu vou secar a fonte para ela. Não, continua jorrando. Continua jorrando. Continua jorrando. Continua jorrando. Continua jorrando. E o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, começa a interceder por nós. Volta para a fonte. Volta para a fonte. Sai da cisterna. Volta para a fonte. Sai da cisterna. Volta para a fonte. Oh, Jesus poderoso. E talvez eu não consiga definir o que você está vivendo, nem há quanto tempo você está vivendo, seja no seu físico ou no seu emocional. Mas todos nós temos uma área que o Senhor precisa trabalhar e precisa fazer a limpeza constantemente. Toda pessoa que se acha curado o suficiente, que se acha bom o suficiente, é aquele que mais precisa da fonte, é aquele que mais precisa de Deus. A nossa postura diante do Eterno é entrar por essa igreja, por essa porta, de joelho, reconhecendo: Deus, eu preciso de Ti, eu sou miserável, cura minha alma, cura de mim mesma, do meu ego, o meu orgulho, Pai, cura. E aí existe um risco muito grande para o ser humano, principalmente quando ele troca a fonte inesgotável, a fonte de águas vivas, pelas cisternas rotas, que é o seguinte: se você observar, os dois lugares têm água. Tem água na cisterna e tem água na fonte. Só que quem se afasta da fonte começa a ficar com o paladar confundido.
começa a ficar com um paladar duvidoso, porque aquilo que você deixa de experimentar, apesar da sua memória, do seu paladar te afirmar que isso é brigadeiro, se você faz um doce parecido com o brigadeiro e você não come brigadeiro há muitos anos, você tende a ficar com dúvida, acho que isso é brigadeiro, mesmo você sabendo que um dia você já experimentou. E aí o seu paladar começa a ficar distante da fonte. E aí você acostuma a beber da água da cisterna. Afinal, tem água aqui. Só que você não entende. Por que você vai à cisterna hoje, bebe da água e amanhã não tem, você tem que cavar mais. E aí você não entende porque na semana que vem você vai até a cisterna e tem que cavar mais um pouco, fazer esforço. Porque cada vez que você vai até ela, menos água tem. E aí a água, que até então pode até entrar na cisterna límpida, começa a se esvair. E você começa a ser aquela pessoa vazia, aquela pessoa oca, aquela pessoa, sabe, que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro da igreja, está fazendo na casa, e você está com aquele seu olho do mesmo jeito parado, por longe, por nada, e o Espírito Santo movimentando o ambiente. Irmãos, eu não vim aqui para judiar de ninguém, porque essa palavra aqui, me pegou. Mas eu sinto a necessidade de falar para a igreja nessa noite o seguinte: chega do tempo de tirar água de cisterna. Chega do tempo de querer matar sede com água que não mata a sede. Chega do tempo de ser carta viva para o mundo, dizendo para o mundo que, olha, eu não preciso da fonte, você também não precisa. É ao contrário. E tem uma outra coisa que eu quero dizer o seguinte, que é o seguinte: Jeremias, ele foi o porta-voz do Senhor para denunciar para o povo aquilo que estava adoecendo o povo. Porque obviamente Jeremias, ele tinha um nível de intimidade com Deus muito grande. Então o Senhor olhou para ele e falou assim: eu vi favor em você, eu vou te usar para falar com o meu povo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, talvez você está num patamar espiritualmente mais elevado. Você está sendo porta-voz para quem está cavando cisterna? Isso é ser curado para curar. É quando você sabe o que Deus faz através da sua vida. E você está vendo todo mundo se deixando levar pelas artimanhas de Satanás, construindo cisternas. E você está lá na sua casa curado, almoçando, dormindo, como se não estivessem pessoas precisando de você estar em movimento. Jeremias, no campo pessoal, não tinha nada com isso, mas ele estava nessa terra para servir aquilo que Deus tinha feito e falado para ele fazer. Então para ele não importava. E eu quero simplificar aqui essa linguagem da cisterna. Às vezes, falando assim da palavra de um modo mais amplo, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Mas quer ver só como que a gente cava cisternas que nos tiram da fonte? Quando a gente tem preguiça de falar com Deus. Quando a gente tem preguiça de ler a palavra. Quando a gente tem preguiça de orar. No WhatsApp a gente fica um tempão. Então a gente aprende aqui nessa noite que às vezes o cavar a cisterna nem é intencional. É automático, se afastou da fonte, cava a cisterna. Se afastou da fonte, cava a cisterna. Se afastou da fonte, cava a cisterna. E tem muita gente cavando cisterna até sem ferramenta, com a mão, comendo poeira, comendo pedrada, mas está cavando cisterna. E a cisterna da preguiça, hoje, ela tem adoecido muitas pessoas e muitos crentes. A procrastinação. Porque num tempo onde você tem que comer de Deus o tempo todo para você ficar firme nesse mundo tenebroso, quando você abre mão da intimidade, quando você abre mão da profundidade, quando você abre mão de estar na casa do Senhor, você cava mais um buraco na sua cisterna.
Tem uma outra cisterna, eu não vou falar de todas por causa do tempo, que é a autojustificação. Essa cisterna é perigosa. É quando você vira e fala assim: ah, mas eu estou passando por isso por causa do fulano. Ele que fez isso na minha vida. Ele que me feriu, ele que me machucou. Ah, mas você não sabe o que a minha esposa faz comigo dentro de casa. Você não sabe o que o meu marido faz comigo dentro de casa. Realmente eu não sei. Mas o que eu sei é que isso não é motivo e nem te dá autorização para você sair da fonte e cavar a cisterna. Quem foi no céu que te autorizou a viver dessa forma? Quem foi no céu que te autorizou a se afastar das coisas de Deus? E eu não estou falando de desviado não, gente. Estou falando da gente que vai nos cultos, que vai a EBD. Tem também a cisterna da idolatria, que era uma das causas pesadas aqui do povo. E talvez você não tenha imagem de escultura na sua casa, talvez, acredito eu, que você não tem. Mas às vezes nós idolatramos pessoas, coisas, situações. E tudo que tira a gente da presença de Deus, de estar com Deus, de se relacionar com Deus, virou ídolo. Virou ídolo. Ontem, eu ajudei uma mulher pelo WhatsApp. Não a conheço, e ela falou assim para mim: eu estou na linha de chegada, eu estou na reta final. E eu comecei a ouvir aquela mulher. Geralmente eu não consigo responder mais o WhatsApp, mas eu respondi aquela mulher e ela falou assim para mim: eu era do espiritismo, eu usava droga, eu fui para a igreja, eu era da intercessão, eu pregava a palavra, e agora do nada eu estou fraca, vazia, estagnada. E eu falei para ela assim: olha, nada é do nada. Existiu um ponto inicial que você não percebeu, que você estava se afastando da fonte. Existiu um ponto inicial que você já não estava mais conseguindo acessar aquilo que é gratuito, que é um favor, que é uma graça. E aí o inimigo, ele vai tapando os seus ouvidos e os seus olhos. E quando você se dá conta, você já está muito ruim. E ela me pediu ajuda, eu orei com ela, falei que eu estava ali, mas que ela ia ter que recomeçar. Ela ia ter que recomeçar a buscar a água na fonte. Ela ia ter que recomeçar a acessar aquilo que cura, aquilo que sara, aquilo que mata a sede. E às vezes a gente espera alguém lá de baldinho na fonte pegar da água limpa e trazer para a gente. Mas o Senhor está chamando a gente nessa noite para um posicionamento, para que as nossas pernas comecem a se movimentar, de modo que eu ande até a fonte. A gente precisa perceber que às vezes a gente sobrecarrega as pessoas. É como se o meu marido presbítero tivesse que ir à fonte trazer água para mim e para os meus filhos. Óbvio que como sacerdote ele tem que fazer isso. Mas chega uma hora que eu preciso me movimentar como auxiliadora. Chega uma hora que eu preciso me movimentar como a mulher que cerca a casa. Que eu preciso me movimentar na fonte e falar para ele: meu bem, juntos a gente traz mais água. Só que cruzar os braços não resolve. E o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar nessa noite para completar aquilo que Ele começou a fazer. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite dizendo assim: você tem potencial de ser um curado para curar. Nessa noite o Senhor quer desfazer e quebrar as cisternas rotas das nossas vidas. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou aqui para fazer aquilo que eu vim fazer. Então, abre o seu coração na minha presença e começa a clamar: Deus, eu estou aqui. Vai quebrando aquilo que eu não vejo, vai destruindo aquilo que me atrapalha, vai, Senhor, destronando, ó Deus, aquilo que eu estou idolatrando e me tirando da tua presença. Oh, Jesus poderoso. Isso é urgente. Ou nós tomamos uma atitude em relação à cura que está disponível para nós,
Ou nós seremos a geração que não consegue ganhar almas para Cristo, que não consegue trazer Cristo para a sua própria vida. Estudos dizem que a geração de hoje é a geração mais sem fé que está existindo na face da terra. Eu não tomei posse disso. Eu não tomei posse disso, que esse pessoal fica estudando aí, pega 1, 2, 3, 4, 5 como exemplo, uns crentes aí, e acha que pode englobar todo mundo. Eu não tomei posse disso. Ao contrário, eu faço parte de uma geração que está acima da média, uma geração de mulheres, de homens de Deus, que escolheram beber da fonte e fazer a diferença por onde passar. Mesmo que esteja doendo, mesmo que Deus ainda não tenha feito, mesmo que a cura ainda não tenha chegado. Quero já pedir a Thalita para se aproximar aqui, para cantar um louvor. Eu e Leandra, a gente passou por uma experiência uns anos atrás. Nós estávamos discipulando um casal, na verdade um marido, e nós combinamos de viajar entre amigos para Cabo Frio, para que esse marido, não crente, ficasse próximo da gente, próximo dos amigos, para que ele ouvisse de Deus ali naquele momento de lazer. E a gente levou um casal cristão com a gente. E eu me lembro, a mulher é o radar, homens. Escutem isso. Eu me lembro de ter falado para ele assim: mas você vai levar esse casal? Toda vez que a gente está próximo, a esposa arruma uma confusão com esse marido. Você tem certeza que você vai levar esse casal? Não, ela melhorou. Vamos levar esse casal. Levamos o casal. Irmãos, chegou lá a esposa, crente. O marido quebrou um copo da casa. E a casa era alugada. Então tudo que você estraga na casa você tem que pagar. Mas era só um copo, né, gente? O homem passou, quebrou o copo. Deu uma confusão na casa, a mulher falou, brigou. Eu não sei de onde que arrumou tanta confusão por causa de um copo. Resumo da história. Vocês sabem quem ficou com o esposo da pessoa crente, da mulher crente, até de madrugada, acalmando, aconselhando? O não crente. Porque eu não tenho muita paciência. O Leandro estava com sono, ele que tinha que ir lá, ficar segurando a onda. O não crente passou a noite falando: fulano, se acalma. A gente veio aqui para distrair. Vamos ter fé em Deus, amanhã ela acorda melhor. E aí eu falo para você, sabe por que isso aconteceu? Porque o candango crente bebia água de cisterna. E aí não tinha a fonte para jorrar sobre a vida de ninguém. A esposa crente que vai à igreja, cisterna rota. Cisterna rachada. A água estava esvairindo. E aí na hora de matar a sede do não crente, não tinha reserva. E eu quero dizer para você que por mais que a gente tente ajeitar a roupa, ajeitar o rosto, o cabelo para se esconder, o céu denuncia. E aí quando o céu denuncia, melhor já pedir perdão, misericórdia. Jesus, eu estou aqui, me ajuda. Se coloque de pé, por favor. Que o Espírito Santo de Deus, ele ministra o coração de vocês, que vocês possam ir para casa percebendo as áreas onde vocês têm cavado cisternas rotas. E saiba que é um privilégio todo dia ter a oportunidade de ter a fonte de água viva jorrando ao teu favor. É assim, você abre os olhos, você acorda, a fonte está lá. Você deita, a fonte está lá. Você dorme, a fonte está lá. Com todos os nutrientes que você precisa no físico e no espiritual para você se manter de pé. E aí o Espírito Santo começa a curar você de coisas que você nem lembrava mais que doíam. E aí o Espírito Santo começa a mexer em áreas da sua vida que você nem lembrava mais que te faziam mal. E aí do nada você começa a movimentar no teu trabalho, na tua rua, na tua casa, e curar pessoas também, e ser um canal de cura. Amém? Eu quero chamar aqui à frente todos vocês, as mulheres também novamente, os homens podem chegar aqui. Vamos orar mais uma vez? Podem vir. Com
com gemidos e palavras não posso explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.